Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre a violência no trânsito aqui em Teresópolis. Quem acompanhou aí o último bloco viu aí os números estarrecedores que o engenheiro Plínio Torino trouxe para a gente aqui em primeira mão e que mostram que o trânsito em Teresópolis mata mais do que o trânsito no Rio. Números e contra fatos não há contestação. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, né, que a gente vem falando aí ao longo desse programa, esse também é um dos objetivos da gente estar discutindo aqui. Conscientização, né, educação, talvez sejam as maiores armas para a gente conseguir vencer essa guerra contra o trânsito. Qual é o principal apelo, Leandro, que você faz quando você dá as palestras da campanha Salva Vidas no Trânsito? Qual é o apelo mais emotivo, mais emocional? O que você realmente destaca nessa palestra para que as pessoas se conscientizem de que a gente está vivendo uma guerra urbana e as pessoas estão morrendo, né, quando essas mortes aí poderiam ser totalmente evitadas, se houvesse mais conscientização, mais educação? As palestras elas funcionam de duas formas diferentes, né? Quando a gente está falando para criança, a gente faz, são palestras através de desenhos, são brincadeiras, né, para conscientizar a criança do que é importante o cinto de segurança. E aí você tem, Rolf, ali, naquele momento, a certeza de que as coisas estão muito piores do que a gente acha que está. Porque no momento da palestra que a gente fala, a criança não mente. E aí a gente pergunta, quem aqui usa o cinto de segurança? De 310 levanta a mão. Quem tem uma cadeirinha de bebê conforto no carro aqui usa? A maioria diz que não. E aí começa, eu não uso, né? Aquele papo. E no segundo momento a gente sempre tenta falar com os pais. E aí de 300 crianças aparecem 10 pais. 10 pais que estão ali são 10 pais conscientes. 90 não são conscientes. O fato é, você para numa escola particular, onde o volume de veículos é muito maior do que uma escola pública, claro, né? E aí você faz ali a tua estatística. 90% dos carros que param para pegar os seus filhos não usam cinto de segurança, não usam cadeirinha, não se importam com a vida dos próprios filhos, né? E você falou sobre como a gente age, no caso para adulto. A gente não vai para lá ensinar ninguém a dirigir. Isso você tem que aprender na autoescola, apesar da gente saber que a autoescola não ensina ninguém a dirigir. Sem dúvida. Mas é lá, é o órgão que por lei ele tem que qualificar a pessoa. A gente trabalha com o sentimento, Rolf. A gente mostra o que a TV local não pode mostrar. A gente mostra o que acontece na realidade. Quando um acidente acontece, quais as consequências? O que pode acontecer com o meu cérebro, com a minha coluna, com a medula? Por que as pessoas ficam paraplégicas, tetraplégicas? O que pode acontecer num acidente, mesmo ele sendo simples? E qual é a consequência que isso vai levar para a vida da gente, para a vida da família da gente? Quando uma pessoa perde a perna, será que o pai estava preparado para que visse o filho sem a perna? Não estava. E principalmente para assumir a culpa de ter sido ou responsável ou corresponsável por esse tipo de incidente, já que a gente estava vendo aqui, né, num bloco anterior, que não se trata de acidente, né? Quando se fala em acidente de trânsito, o acaso ele realmente não é um dos agentes ali da coisa. E aí outro detalhe muito importante que eu não posso deixar de falar, Rolf. Infelizmente nós só temos uma ambulância na cidade, que é a ambulância do Corpo de Bombeiros. Que é uma ambulância UTI móvel. Uma ambulância preparada para qualquer tipo de socorro. Uma ambulância? Uma ambulância. Uma cidade de 160 mil habitantes? 160 mil habitantes. Esse dado eu não tinha e estou mais estarrecido do que com essa estatística que o Plínio apresentou. Porque diante de um quadro em que a gente está numa cidade, em que morre mais gente no trânsito e só tem uma ambulância para socorrer essas pessoas, eu acho que a gente está diante de uma situação de caos. De caos total. Pra você ter uma ideia, a gente tem feito um trabalho agora no interior, nas escolas do interior, porque lá o índice de acidente é muito alto, né? Nós temos fotos, filmagens de pessoas andando de moto sem capacete, cinto de segurança, então não existe, as pessoas não sabem nem que existe. Mas enfim, e os próprios professores pediram para que a gente fosse um pouco lá para o interior, porque lá o problema realmente é gigantesco. E a gente percebeu que ali, a gente perguntou aos professores, né, e quando acontece um acidente, a ambulância vem? Quando vem, demora muito. E aí é culpa do Corpo de Bombeiros? Não. Eles só têm uma ambulância. Se acontece um acidente aqui, acontece um acidente lá, eles vão para o primeiro, para o mais próximo, que é a chance maior que eles têm de salvar a vítima. Entendeu? E se nós temos hoje pessoas competentes, instituições competentes, uma delas é o Corpo de Bombeiros.
Eles realmente são verdadeiros heróis, mas não podem fazer milagres. Eu acho que é hora da população de Teresópolis, assim como se mobilizou quando viu, teve diante de si aí evidências, né, muito grandes de que havia malversação do dinheiro público dentro do Poder Executivo, e a população se mobilizou para pressionar a Câmara Municipal a tomar a providência que tomou. Eu acho que já é hora da população também usar esse mesmo tipo de consciência para pressionar as autoridades em relação a essa questão, que é uma questão de segurança pública. A gente está falando aqui da vida de todos nós, da vida das nossas esposas, da vida dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Então é necessário ter uma atitude mais drástica em relação a isso. E de saúde pública principalmente. De saúde pública principalmente, né? Rolf, rapidinho. Se você perguntar hoje à Secretaria de Saúde, não, é mentira o que o Leandro falou lá no seu programa. Nós temos quatro ambulâncias que é o SAMU, que ganharam do governo federal. Uma está em funcionamento, onde não tem pessoas qualificadas, né? E as que são qualificadas estão pagando do próprio bolso o curso para poder fazer um trabalho melhor. Eu sei disso porque eu faço curso de primeiros socorros e sou o único da turma que não é da área de saúde. Tá? E aí você tem uma ambulância do SAMU, agora recentemente apareceu numa TV local uma menina que caiu no ônibus, caiu na hora de descer do ônibus, na hora de colocar o colar cervical, a pessoa que estava lá colocou o colar cervical de forma errada, ao contrário. Não são preparados. É estarrecedor. Olha, o nosso tempo está chegando ao final, e antes eu queria só fazer uma última pergunta para o Plínio, que é o seguinte: diante de tudo isso que a gente, né, conversou nessa edição do programa Ponto Final, o que é preciso? O que é preciso para que as autoridades acordem? O que você faria de diferente? Quais seriam as suas prioridades? Se você, nesse momento agora, chegasse e falasse: Plínio, você é o responsável por essa área. Quais seriam as medidas mais urgentes, mais prioritárias? O que você faria para que essa situação, logo de cara, melhorasse um pouco? Educação. E não só a educação da população, principalmente do poder público. Hoje a gente dá uma voltinha na cidade e pode dizer seguramente que 90% da sinalização horizontal e vertical da cidade não presta para nada.